Análise SWOT. Olha, quem já participou de uma reunião de planejamento estratégico com certeza já viu aquela famosa matriz de 4 quadrados. Mas o que pouca gente sabe, e esse é o ponto central aqui, é que na maioria esmagadora das vezes ela é usada completamente errado. E aí, vem a pergunta que não quer calar. Será que aquela análise SWOT feita pela equipe é, no fim das contas, uma grande perda de tempo? Essa é uma frustração, super comum em reuniões de estratégia e hoje a gente vai entender direitinho o porquê disso. É isso mesmo. A gente está falando de uma das ferramentas mais famosas do mundo dos negócios. E, olha que ironia, é também uma das mais mal utilizadas. Mas a boa notícia é que hoje vamos mergulhar nisso para entender como consertar esse problema de uma vez por todas. Ok, então vamos lá. Para a gente entender como usar a SWOT do jeito certo, vale a pena voltar um pouquinho no tempo e descobrir de onde ela veio. E acredite, a história tem um detalhe bem curioso. Olha só, tudo começou lá nos anos 60. Um pesquisador chamado Albert Humphrey, lá do Instituto de Pesquisas de Stanford, criou uma ferramenta que ele chamou de SOFT. Aí, em 64, quando foram apresentar essa ideia numa conferência em Zurique, alguém teve a ideia de rebatizar para SWOT. Por quê? Porque na época acharam que SWOT soava mais, sei lá, mais robusto, mais forte. E o mais legal dessa história é a mudança nos nomes, né? O que era soft significava satisfatório, oportunidades, falhas e ameaças. Já a SWOT trocou satisfatório por forças e falhas por fraquezas. Pode parecer só um detalhezinho, mas essa mudança de palavras deixou a ferramenta com uma cara menos punitiva, sabe? E mais focada em como a empresa se posiciona frente aos concorrentes. Beleza, história contada, vamos agora pro coração do problema. Existem 3 armadilhas, 3 erros clássicos que fazem a maioria das análises SWOT darem completamente errado. Vamos olhar para cada uma delas com calma. Então, quais são essas 3 falácias? A primeira é confundir o que é uma estratégia interna com o que é uma oportunidade de mercado. A segunda é cair numa espécie de vaidade da empresa, sabe? E a terceira, talvez a mais grave, é fazer todo o diagnóstico e não propor a cura. Vamos começar com a armadilha número 1, que é talvez a mais básica de todas. É um erro muito comum. As equipes confundem um plano de ação interno, ou seja, algo que a própria empresa controla, com uma oportunidade que vem de fora, do mercado. O erro fatal aqui é olhar para o próprio umbigo, quando o foco da análise de oportunidades deveria ser total no que está acontecendo lá fora. Para ficar bem claro, vamos ver uns exemplos. Se na lista de oportunidades aparece algo como contratar 2 novos vendedores, está errado. Isso não é oportunidade, isso é um plano de ação, é uma decisão interna. Agora, uma oportunidade de verdade seria algo do tipo, um concorrente nosso está fechando as portas. Ou, sei lá, surgiu uma nova lei que beneficia o nosso setor. Percebe a diferença? É algo que vem de fora. Então, fica aqui a regra de ouro, bem simples. Se a empresa tem controle direto sobre aquilo, não é uma oportunidade. É parte de um plano de ação. E por que isso é tão grave? Porque confundir essas duas coisas contamina a análise inteira, tirou o foco do que realmente importa, que é o mercado. Vamos para a segunda armadilha, então. Essa é a da vaidade organizacional. Sabe o que é isso? É quando a equipe começa a listar um monte de forças que, na verdade, não são diferenciais nenhum, são só o requisito mínimo para poder competir naquele mercado. Itens como bom atendimento ao cliente ou qualidade técnica. Nossa, esses aparecem em toda análise SWOT. Mas vamos pensar juntos. Se todos os concorrentes diretos também oferecem isso, isso não é uma força, não é uma vantagem competitiva. É o básico do básico, é obrigação para se manter no jogo. E para ajudar a descobrir uma força de verdade, tem uma pergunta que é matadora. É o teste de fogo. Se a sua empresa desaparecesse amanhã, o que o cliente sentiria falta que ele não encontraria em nenhum outro concorrente? Uau! Se a resposta para isso for meio vaga, meio, não sei, então pode apostar que a lista de forças da sua análise também está bem vaga. E aí a gente chega na terceira e última armadilha. E olha, essa aqui talvez seja a mais crítica de todas. Aqui invalida todo o resto. É o seguinte, a equipe faz análise, monta aquela apresentação bonita e depois? Depois não acontece absolutamente nada. É muito comum, sabe? A equipe preenche os 4 quadrantes da matriz SWOT, olha para aquilo e pensa, ufa, pronto, missão cumprida. Mas não é. Isso é só o começo. Isso é apenas o diagnóstico da situação. E não a cura.
A análise em si não é o tratamento. É a partir daí que o trabalho de verdade começa. Se a análise SWOT não se transforma em ações concretas, em um plano, ela foi só um exercício intelectual, uma bela perda de tempo. Então, a grande questão é: como é que a gente sai do diagnóstico e parte para a cura? Vamos ver agora como usar a SWOT do jeito certo, ou seja, como transformar toda essa análise em ação de verdade. O propósito real da análise SWOT é esse. Ela é uma ferramenta de diagnóstico. A melhor analogia é a de um exame de sangue. O exame te dá um monte de informação, mostra o que está acontecendo no corpo, mas ele não cura ninguém, né? O tratamento é o que vem depois, com base nesses resultados. A SWOT é a mesma coisa. Então, o fluxo correto seria mais ou menos assim. Primeiro, claro, fazer a análise SWOT do jeito certo, escapando daquelas 3 armadilhas que a gente conversou. Depois, analisar as conexões, sabe? Como uma força pode neutralizar uma ameaça. E, finalmente, o passo crucial: criar e, mais importante, implementar planos de ação bem concretos que estejam alinhados com os objetivos da empresa. Ok, vamos amarrar tudo então, recapitulando os pontos mais importantes. Primeiro, SWOT. Na verdade, nasceu como SOFT. Segundo, oportunidades são coisas externas que a gente não controla. Terceiro, uma força de verdade tem que ser um diferencial competitivo de verdade. E, o mais importante de tudo, uma análise SWOT que não gera um plano de ação, bom, é um trabalho pela metade. É um fracasso. E para a gente terminar, fica a pergunta que realmente define se o trabalho valeu a pena. A análise ficou pronta, a reunião acabou, todo mundo foi para casa. A questão é: o que, de verdade, vai mudar na segunda-feira por causa dessa análise? Se a resposta for, nada, então sinto dizer, mas todo o exercício foi em vão e é melhor começar de novo.